Agora eu queria derivar o log. E vamos começar com o log neperiano de x. Vou chamar essa função dar um nome para ela só aqui para ajudar na minha conta. Log neperiano de x é y. Certo? Isso aqui é equivalente à definição é que x seja e elevado a y. Todo mundo concorda? Isso aqui, essas duas coisas são equivalentes. Isso aqui, na verdade, é a definição. Eu digo que o log de x é um número y se e elevado a y for igual a x. A definição do log, ela é a inversa do logaritmo. É a função inversa do logaritmo. Muito bem. Agora eu vou reescrever isso aqui assim. Vou usar aquela... Então é isso aqui. Isso. Né? F de x é log de x, se e elevado ao valor f de x for x. Ok? Mesma coisa aqui. Chamei de y. Só para escrever isso, mas na verdade é isso aqui. Podia ter feito direto. Se fizesse direto, talvez as pessoas... Então usa o y e o y é o valor da função de x. Então vejam que agora eu tenho x dos dois lados. Eu vou derivar dos dois lados. Mas aqui vou ter que usar a regra da cadeia. Aqui é fácil de derivar, dá 1, né? Então derivando dos dois lados a gente obtém o seguinte. Dessa expressão eu obtenho 1 do lado esquerdo e do lado direito. Regra da cadeia. E elevado a f de x vezes f' de x. Eu não coloquei x0, mas é num certo ponto x0, mas eu já vou deixar como função. Então, quanto que vai dar isso aqui? Bom, agora aqui é e elevado a f de x. Quem é e elevado a f de x? É o próprio x. Então, eu vou passar isso aqui é x. É uma coisa parecida com o que eu fiz aqui. Agora eu volto, isso aqui foi um truque, isso aqui é x. É elevado a f de x, que é x. Então, eu passo isso para o lado de cá. A derivada, então, do log é 1 sobre x. Lembrem que o log, o domínio é x positivo. Então isso aqui é uma conta honesta, porque o x não pode ser zero. E o x poderia ser negativo. Bom, o x pode ser negativo aqui, mas não para o log. Então a gente não trabalha, por enquanto, com x negativo. Essa expressão é no domínio da f que eu comecei, que é o log. Então isso aqui é calculado no domínio da função. X positivo. Não vamos esquecer aqui que o domínio da f e aqui está a derivada. É 1 sobre x. Se vocês pensarem na regra do tombo, não tem nenhuma função, não tem nenhum x elevado a n que é derivada da 1 sobre x. Você obtém todos os outros. 1 sobre x, x ao quadrado, x ao cubo, x, 1, que é a função constante, 1 sobre x ao quadrado, que vem do 1 sobre x, 1 sobre x ao cubo. 1 sobre x não é a derivada de nenhuma potência, seja potência positiva ou negativa. Ele é a derivada do logaritmo. Se a gente estivesse fazendo o caminho inverso, que nós vamos fazer quando a gente fizer a integração, que é dada uma função, tentar achar a função cuja derivada é ela, então a gente, para todos os x elevado a n, positivo e negativo, zero, exceto esse, que é x a menos 1, a função que dá como derivada aquela função é uma outra potência. Menos 1 sobre x. Se você tentar, você não consegue fazer a regra do tombo ao contrário aqui. Tentem para você ver o que acontece.
porque ele não é a derivada de x elevado a n para algum n. Ele, na verdade, é a derivada do log. Tá? Ele é um ponto faltante nas potências. É o único, na verdade. Todas as outras potências são resolvidas. A função que dá como derivada uma potência é uma outra potência, menos essa. Essa potência não vem da derivação de uma potência, vem da derivação do logaritmo. Então, veja que nós fizemos aqui, no caso, f de x igual a log neperiano, que é a base natural E, mas nada impediria que a gente pusesse log de A na base A aqui e fizesse essa conta. Né? Quando chegasse aqui, a única diferença é que na hora que eu fosse fazer essa derivada aqui, aparecia um log de A multiplicando, que aqui ia ser A, né? Aqui não ia ser E, ia ser A. Então eu ia usar a regra ali e ia aparecer a derivada. E o resultado, se vocês fizerem, é esse aqui. Usando esse resultado aqui, eu vou fazer, é um 30 segundos aqui, fazer a mesma conta na base geral. Então eu escreveria f de x. Então na base geral é assim, f de x é, portanto, o x é a elevado a f de x. Faço a derivada dos dois lados em relação a x, dá 1 do lado de cá. Do lado de cá vai dar a elevado a fx vezes f'. Eu tenho que derivar. Como é que é a derivada mesmo? Usando a regra da cadeia agora? Eu tenho que pôr o log de a, é a elevado a x, aparece multiplicando. Cadê? Isso, log de a, aparece multiplicando, e aí eu tenho que aplicar. Então, vamos começar. A derivada de a elevado a x é log de a elevado a x. Primeiro, o log de a vezes a elevado a f de x. E pela regra da cadeia agora, que dá o f' de x aqui. Portanto, usando isso aqui, o f' de x, que é a derivada do log, vai ser esse cara aqui é x, né? Certo? Então vai dar 1 sobre ln(a) vezes x. Então é esse cara aqui, é 1 sobre x, só que multiplicado por 1 sobre a, 1 sobre log n de a. Tá? É um análogo daquilo que está ali em cima. Da onde veio isso aqui? Então, vamos escrever direitinho aqui. Tá assim, do lado direito eu vou escrever o a, eu chamo a elevado a x, eu chamo de h de x, e o f de x, só para fazer a composição. Então, isso aqui, na verdade, é h composto com a f de x, né? Onde eu chamo h. Então, eu derivo primeiro o h, substituo o f de x. Então, é isso aqui. Da log n a elevado a x. No lugar do x, eu ponho f de x. Só que eu tenho que aplicar a regra da cadeia agora e multiplicar por f', que está aqui. Então, agora passando isso aqui para o lado de lá, o f' é igual a isso. Então, essa é a derivada geral do logaritmo. Qualquer base. É 1 sobre x também, só que eu tenho que dividir por 1 sobre ln de a. Então, isso aqui mata todas as nossas funções elementares. Ainda faltam as inversas das funções trigonométricas que a gente faz dessa forma também. Tá? Eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais para frente. Eu quero voltar e falar de alguma outra coisa aqui antes. Observem que esta conta aqui, esse tipo de derivação que eu fiz aqui, que eu tenho uma expressão envolvendo x em vários lugares, eu interpreto isso aqui como uma função de x e derivo. E aqui eu tenho uma outra função de x. Essa derivação é chamada derivação implícita. Eu não tenho aqui uma expressão e o x está todo de um lado. Não, ele está envolvido aqui. Ele está aqui não está. Né? Eu não tenho uma função de x. Eu tenho, na verdade, uma expressão que aparece x em vários lugares
Inclusive aqui está definindo essa função implicitamente. O f de x, quando eu fizer essa conta aqui, essa inversa, ele passou a ser definido implicitamente por essa fórmula. E essa derivação do f aqui é chamada derivação implícita. E é basicamente uma regra da cadeia, a gente vai aplicar em outros casos. Então, tem uma noção de derivação implícita que está embutida aqui, que é quando a função f não está explicitada como aqui, f de x é igual a tal. Não, ela aparece dentro de uma expressão. Tem uma função aplicada em f. Nesse caso, a exponencial aplicada em f. Então, o f não está explicitado. Se eu tiro o log dos dois lados, eu explicito. Mas eu não sei derivar o log, mas eu sei derivar esta função. Então, eu uso esta para derivar. Esse é o truque. Que muitas vezes é útil para fazer derivação de uma função. Você não sabe derivar a própria função, mas você sabe derivar uma função dela. E ela se torna, então, ela está representada aqui, a função f, de forma implícita, porque ela é a inversa da exponencial. Isso aqui é exatamente o que diz isso. O exemplo da derivada do logaritmo, que é a inversa da exponencial, ele é um exemplo do que eu mencionei de derivação implícita, ou diferenciação implícita. Então a gente vai estudar isso aqui de forma mais sistemática. Então, a diferenciação implícita, a ideia é a seguinte. Normalmente a gente tem uma expressão, né? A gente diz assim, y é definido por uma função onde a variável x é a variável independente, né? O y é a variável dependente. Mas muitas vezes a gente trabalha com expressões que não estão nessa forma. Por exemplo, se a gente tiver uma expressão bastante conhecida de vocês, que é essa aqui. Observem que neste formato, essa expressão, eu não tenho o y escrito como uma função de x, né? O y aqui está definido juntamente com x. Se a gente pensar todos os pontos que satisfazem essa equação, a gente tem um círculo de raio 1 centrado na origem, que não é o gráfico de uma função. O que acontece é que nem todas as figuras interessantes são gráficos de funções. Ele pode ser decomposto em gráficos de funções, mas não é o gráfico de uma função. Então, isso aqui, o lugar geométrico dos pontos satisfazendo y igual a f de x no plano, é o gráfico da função f. Esse aqui tem um lugar geométrico associado, os pontos satisfazem essa equação, é uma figura, mas essa figura não é o gráfico de uma função. Pelo menos integralmente. Mas a gente pode interpretar aqui o y, né, pensando que o y é uma função. Então a gente poderia escrever assim. Ele representa, o y poderia estar representando uma função. E eu escreveria assim. Né? Então a derivação implícita vai ser a ideia de que, mesmo quando eu não tenho o y explicitado nessa forma, pensando que ele é uma função, eu trabalho com essa expressão. É uma expressão onde o y, o f de x, não está f de x igual a alguma coisa. Ele está dado da forma implícita. Essa seria a forma implícita de descrever os pontos do círculo através de pensando que seria uma função. O cuidado que tem que ser tomado na hora que você escreve assim é que você pensa, f é uma função. E aí os pontos aqui que eu vou ter que considerar tem que estar, no caso, ser gráfico de uma função. Então, eu não posso pensar que o f vai representar o círculo todo, porque para o mesmo valor de x, a gente sabe que tem dois valores de y. Né? Tem a parte de cima e a parte de baixo. Aliás, a gente pode explicitar assim. Eu posso explicitar o y como sendo a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, com sinal positivo. Esse me dá a parte, o semicírculo superior. E aqui tem que tomar um cuidado, né? O domínio aqui
é o intervalo menos 1, que é onde eu posso calcular essa expressão, ou eu posso explicitar usando o sinal negativo, que seria o semicírculo inferior. E o domínio é o mesmo. Então, esta expressão, na verdade, dá origem a duas funções, se eu quiser explicitar. Mas a gente pode trabalhar com esta expressão e lembrar que eu sei derivar a regra da cadeia. Em vez de fazer esta conta aqui, e daí derivar. Eu posso fazer isso. Eu posso procurar a derivada da função. Nos pontos superiores eu uso esse aqui, nos pontos inferiores eu uso essa expressão aqui. Muito bem. Então, eu vou usar essa expressão e vou fazer a derivada. Então, se eu usar essa expressão, só para a gente ver aonde a gente chega, eu posso derivar em relação a x essa expressão. Então, aqui é uma expressão explícita em x, eu derivo. Então, derivando dá 2x. E essa aqui? Mais a derivada dessa. Como que eu derivo essa expressão? Então, eu interpreto como uma regra da cadeia. Eu tenho a função e eu peguei essa função e elevei ao quadrado. Então, é a função original que eu tinha, que eu estou pensando, que representa o y. Só que eu elevei ao quadrado. Então, como é que eu derivo isso aqui? Regra do tombo. 2 vezes f de x vezes f' de x. Aqui, na verdade, é o 2 menos 1, né? Então, essa parte aqui é a derivada do x ao quadrado, né? Eu vou chamar de h, se vocês quiserem, h de x é x ao quadrado. Então, f de x ao quadrado é o h de f de x. Eu estou derivando essa expressão. Como é que eu derivo? Eu derivo o h, calculo em f de x. Lembrar que o h, a derivada aqui é 2x. Então, derivo o h, fica esse aqui, 2x, calculo em f de x, substituo o 2x aqui, o x por f de x. É isso aqui. E pela regra da cadeia, eu tenho que derivar. Quando eu derivar isso aqui, vai aparecer o f'. Então, a derivada dessa expressão vai ser a derivada do h calculado em f de x, vezes o f' de x. Está aqui. Essa aqui é a derivada do h calculado em f de x. 2 menos 1 vai dar 1. É o 2x calculado em f de x, vezes o f'. Então, aqui eu tenho uma expressão, que é o lado esquerdo. E o lado direito? Derivo isso em relação a x. Quanto dá? Então, toda vez que eu tenho derivação implícita, a derivada aparece, em geral multiplicando uma certa expressão que depende dela mesma, da própria função f, que vem da regra da cadeia. Então, o que eu faço agora? Vou dar uma de engenheiro aqui, não sei se dá para fazer essa conta, mas vou fazer, vou dividir. Então, dividindo, a gente obtém o seguinte, que o f' de x, nesse caso, vai ser... Passo o x para cá, troco o sinal e divido por f de x. O 2 cancela, mas agora eu posso voltar. Quem era o f de x na minha expressão? Era o y. Então, em função do ponto y, isso aqui é menos x sobre y. Essa conta que eu fiz, eu não escolhi se estava do lado de baixo ou do lado de cima. Então, ela deve valer tanto para cima quanto para baixo. Observe, ela te diz o seguinte, eu vou fazer o desenho, para a gente entender o que ela diz. Vamos fazer o círculo aqui. Tá certo isso? 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Esse aqui é o círculo de raio 1, que é o ponto 1, x e y. Então ele está me dizendo o seguinte, se eu pegar um certo ponto aqui, a inclinação da reta tangente, porque a derivada do y, isso aqui é o y', observe que isso aqui é o y'.
Inclinação da reta tangente, a derivada, pensando que o y é um f de x, é dado por x sobre y. Então, por exemplo, se esse ponto aqui é o ponto... vamos pegar 45 graus, que é raiz de 3, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Esse é um ponto, x é raiz de 2 sobre 2, o y é raiz de 2 sobre 2, está sobre o círculo de raio 1. Qual é a inclinação da reta aqui? Divido aqui o x pelo y, esse dividido por esse dá 1, menos, a inclinação aqui é menos 1. Tangente desse ângulo é menos 1, que está certo. Né? Vamos pegar aqui em cima. Quanto dá aqui? Aqui o x é 0. Então essa inclinação dá 0. Você pega, por exemplo, 30 graus. Quanto é? 60 graus. Né? Π sobre 3, o ângulo. Π sobre 3, o seno é raiz de 3 sobre 2. Se você pegar y igual x igual a meio e y igual a raiz de 3 sobre 2. Esse aqui é o ponto do círculo unitário que corresponde ao ângulo de 60 graus aqui. Né? Então tá lá. Quanto vai dar o y'? O y' nesse ponto vai dar x sobre menos x sobre y. Então vai dar, cancela, raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3. Então a inclinação aqui é menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Que é razoável. Do lado de cá, pega esse ponto aqui que é 3π sobre 2π sobre 3, que é o simétrico desse ponto aqui. Né? Aqui é 2π sobre 3. Então, nesse ponto, o que acontece com o x? O x é negativo e o y é positivo. Então, vai dar positivo. Então, essa inclinação aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. E assim por diante. Tem dois pontos problemáticos. Quais são? Olha a expressão. Quando é que eu não posso calcular isso aqui? Quando o y é 0, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui. O que caracteriza esse ponto pensando na curva? Como é a tangente aqui? A tangente é vertical. Tangente vertical, derivada infinita. E é por isso que eu não calculo a derivada dessas funções nem neste ponto, nem nesse ponto. Eu não posso calcular pensando que o y é uma função de x, esse ponto e esse ponto estão proibidos. Se você voltar aqui, a gente já vai ver, usando a regra do tombo, já vou voltar nisso aqui, que também, nas extremidades do intervalo, nem aqui eu posso calcular a derivada. Realmente, tanto do ponto de vista do cálculo, usando as expressões explícitas, como essa expressão, eu não posso calcular nesses dois pontos aqui, que correspondem a x igual a 1 e x igual a menos 1. É quando o y é 0. Observem que esta expressão que está aqui, eu não passei por explicitar a função em nenhum momento. Eu usei a própria expressão original, que era essa, que é a equação do círculo, e calculei usando derivação implícita essa conta aqui. Eu queria mostrar para vocês que dá para fazer isso de uma forma mais... Essa aqui é só a conta. Em geral, a gente trabalha assim, a gente deixa x2 mais y2 igual a 1, deixa o y, regra da cadeia, aqui é 2x, não tem nada. Aqui, regra da cadeia, 2y vezes y' igual a 0. Portanto, y' é igual a menos x sobre y. Eu fiz todos esses passos complicados aqui para mostrar, usando a regra da cadeia na forma usual, etc., quem que é, quem que não é. Mas, na prática, é assim que a gente faz. Tem uma expressão envolvendo x e y, que o y não está y igual a uma expressão de x, mas o y a gente pensa, define uma função implicitamente. Essa equação define uma função y em função de x variável independente, y variável dependente. Eu simplesmente faço essa conta aqui,
e essa é a derivada do y. Se eu quiser passar por esse espaço aqui, se substituir o y por f, dá a mesma coisa. Sempre que termina a conta, a gente olha o denominador, que vai aparecer aqui. Em geral vai aparecer um denominador, porque é a expressão multiplicando o y', seja qual for. Esse denominador não pode ser zero. Nos pontos onde ele é zero, são os pontos complicados. Em geral, onde a gente não vai calcular a derivada. Essa derivada me dá a inclinação da reta tangente. Sempre a derivada é a inclinação da reta tangente y em função de x. Então, é a própria inclinação da reta. Dá para calcular agora aqui a reta tangente a qualquer ponto do círculo sem usar aquelas fórmulas explícitas lá. E sem usar a definição geométrica do perpendicular, não sei o quê. É essa fórmula. Aliás, para quem está fazendo geometria analítica, o vetor, isso aqui é uma direção que dá um vetor, ele é sempre perpendicular ao raio. Exercício para casa, faz o produto interno, tem que dar perpendicular ao raio. No caso do círculo. Né? Então, essa história aqui é um caso particular, mas se aplica em geral. Então, e se vocês lembrarem, o negócio da função inversa, eu fiz exatamente uma conta desse tipo. Eu não tinha expressão, né? O y passou a ser, está dentro de uma expressão, ele não está y igual a alguma coisa, mas estava x igual a elevado a y. Então vou voltar naquela conta, depois eu volto nisso aqui, vou fazer uma continha aqui. Mas vamos voltar naquela conta y igual a log de x. Então, o que eu fiz lá foi transformar essa equação assim, né? Ela ficou numa forma implícita. E aí eu fiz a derivação implícita. A derivação implícita é 1 é igual a e elevado a y mesmo, vezes y'. Portanto, y' é 1 sobre e elevado a y, só que o e elevado a y é o próprio x, e isso aqui é 1 sobre x. Pronto, aqui. Repetindo agora nessa forma de derivação implícita curta. Aqui não aparece nenhum problema, porque o x já não estava o zero já não estava no domínio do log, então aquela expressão calculada só para x valores positivos. Né? O domínio daqui é o domínio daqui. A gente não muda o domínio da função. Eu estava trabalhando com log, o domínio é x positivo, eu calculo isso aqui para x positivo. Vamos mostrar o seguinte. Regra do tombo generalizada. Por maiúsculo. Generalizada. E a regra do tombo generalizada é assim. Se f de x é x elevado ao número r, onde r é qualquer número real, r é um número real fixo. Em geral, a gente não põe zero, porque x elevado a zero é constante igual a 1. Então, se vocês quiserem, é bom pegar. Depois de x, r diferente de zero. Muito bem, então a regra do tombo é a seguinte: f' de x é sempre r, x elevado a r. Né? Se derruba o expoente e tira 1 do expoente do x. Ele cai aqui, multiplicando, e aqui você tira 1. A gente fez isso explicitamente para todos os x positivos. E depois usando a regra do quociente para todos os x negativos. Mas, por exemplo, eu não fiz x elevado a meio, que é a raiz quadrada de x. Eu queria saber derivar a raiz quadrada de x, raiz cúbica de x, x elevado a 3 meios, etc. Então, por essa regra do que está escrito aqui, a derivada desse cara aqui deveria ser 1 meio de x, 1 meio menos 1, 1 meio x elevado a menos meio. Ou seja, é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a derivada do raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x.
Agora, eu não quero provar isso em cada caso, então vou provar isso aqui em geral. Então, o truque é, nós vamos transformar essa expressão aqui numa expressão mais simples, basicamente, eu vou usar o logaritmo. E aqui vem a seguinte ponto importante. X ao quadrado, a gente calcula para qualquer valor de x. X ao cubo também. Mas raiz de x, eu só calculo para x positivo, ou zero. Qualquer número que não seja inteiro, positivo, em geral a gente só trabalha para x maior ou igual a zero. Essa é porque você está invertendo uma função e daí depende do sinal. Algumas raízes você pode calcular para qualquer x. Raiz cúbica você pode calcular para qualquer x. Mas eu vou trabalhar, no caso geral, se o R é um número qualquer, e pode ser um número irracional até, a gente trabalha só com números maiores ou iguais a zero. O x. Então a primeira coisa que eu vou, no caso geral, a gente trabalha com o domínio Então, essa função aqui vai ser sempre x maior ou igual a zero. Então, o R é um número real, fixo, positivo ou negativo, mas o domínio a gente restringe. Porque aí não precisa trabalhar. Mas se for tal, é todo mundo. Os casos em que a gente pode calcular todo mundo, a gente pode tratar separadamente. Esse aqui é o caso mais geral. O caso mais geral é tomar R, um número qualquer, e tomar o domínio x positivo. Muito bem. Então, se o x é positivo, na verdade é maior ou igual a zero, mas agora eu vou restringir mais um pouco. Essa é a definição da função potência em geral, é x maior ou igual a zero. Se x for positivo, aí eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados, é isso que eu vou fazer. Vou fazer assim. Log n de f de x é igual a log n de x elevado a r. Agora, isso é um número estritamente positivo. Depois a gente olha o zero. Primeiro vamos calcular aqui. Bom, esse cara do lado de cá, log de x elevado a r, nós sabemos quanto é que dá. Dá log r de log de x. Regra do logaritmo. Logaritmo de uma expressão como expoente, o expoente cai para fora. Então eu vou derivar dos dois lados, implicitamente. Eu sei derivar o log, quero calcular a derivada da f. E aqui do lado de cá, eu vou derivar essa expressão que eu já sei calcular. Então como é que vai ficar? Vamos ver do lado esquerdo. Isso aqui é uma composta, então eu derivo o log. Já calculei, é 1 sobre x. Aplico essa derivada em f de x, ou seja, vou trocar o f de x, o x aqui por f de x. E aí eu tenho que derivar o f. Então a expressão aqui vai ficar 1 sobre f de x, que é a derivada do log aplicado em f de x, vezes a derivada da f. E do lado de cá, vai dar r, derivada do log de x é 1 sobre x. Multiplico f do lado de cá, fica r, f de x sobre x. E agora? Bom, mas o f de x é x elevado a r. R, x elevado a r sobre x. E isso aqui é r, x elevado a r menos 1. Muito bem. Eu não posso usar essa expressão quando x tende a zero. Ok? Mas a gente pode, olhando aqui, estudar essa expressão para ver se ela pode ser calculada em x igual a zero. A técnica para achar essa expressão só vale para x maior do que zero. E no zero? Vai depender do r. Se essa diferença for menor do que zero, o x vai para baixo, aí eu não posso calcular no zero. É o caso de meio. Olha essa expressão. Eu começo com raiz de x. Eu posso calcular esse raiz de x para qualquer x maior ou igual a zero. Porém, a sua derivada eu não posso calcular no zero.
Porque essa conta aqui, na verdade, foi feita assim. Deixa eu escrever isso aqui. Vamos lá, vamos devagar, que esse aqui é um ponto desses derrapantes. Cuidado, cuidado. Vamos pegar esse exemplo. Vamos fazer um exemplo numérico. F de x é igual a x elevado a meio, que é a raiz quadrada de x. Vocês lembram como é o gráfico dessa função? É assim. A maneira da gente fazer o gráfico dessa função é fazer o gráfico do x ao quadrado e fazer o simétrico assim. Então, na verdade, é uma parábola deitada. A parábola estava assim, refletida, ficou uma parábola deitada. A parábola, aqui ela sai horizontal. Portanto, se eu refletir a parábola deitada, aqui sai verticalmente. O que está me dizendo essa saída vertical? Ela é calculada no zero, vale zero. Isso é y igual a raiz de x. Então, ela sai, o valor dela aqui é zero. À medida que eu aumento, o x ela faz isso. O y segue essa curva. Mas o que acontece quando eu me aproximo do zero? Se você olhar a tangente, ela tende a ficar vertical. Ou seja, essa expressão que a gente obteve aqui, ela vale para todos esses pontos. E realmente, no zero eu não posso calcular. Tanto isso aí explode, quanto eu vendo o gráfico, da onde ele veio, a inclinação aqui tende a ficar vertical. Essa expressão, ela identifica o fato que a tangente está ficando vertical. Aqui a tangente é positiva é aquele valor. Né? Ela vai diminuindo. Ela, na verdade, ela sai aqui vertical, imediatamente ela fica inclinada e vai diminuindo. Quando o x cresce, isso aqui tende para zero. Então essa tangente realmente, a tangente aqui, a inclinação está indo para zero. A curva é assim. E eu não posso calcular no zero. Então essa função, o domínio, é todos os x maior ou igual a zero. Mas a sua derivada, o domínio, é só x positivo. Então, acontece que muitas vezes, e esse é um exemplo, o domínio da derivada não é o mesmo domínio da função, ele pode ser menor. E é o caso aqui. Essa função aqui eu só posso calcular para x estritamente positivo. Enquanto que para a função original, de onde ela veio, a f eu posso calcular para todo x maior ou igual a zero. Então, essa conta que eu fiz aqui, eu aplicaria aqui. Eu podia fazer esse caso em particular. Quero derivar, aplico log aqui, log aqui. Na hora que eu faço isso, eu já restringo para x positivo. Porque eu não sei calcular log de número negativo. E nem zero. Vocês, então você está restringindo. Mas, na verdade, quando isso acontece é porque realmente tem problema. Eu não posso calcular o logaritmo e não posso calcular a derivada também. Então, o caso geral da regra do tombo é assim. A função está definida para x maior ou igual a zero, mas a derivada em geral está definida só para x estritamente positivo. Mas vai depender um pouco do expoente. Por exemplo, se o expoente for 3, claro, a derivada aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, 3x ao quadrado, vale para todos os pontos. Então você tem que analisar não só os valores positivos, x ao cubo, como os valores negativos também. E o que a gente faz em geral é a gente muda o sinal da função e trabalha com o negativo e depois corrige, porque na derivada também eu troco o sinal da função. Então eu vou fazer o exemplo do x ao cubo, eu vou trabalhar com a raiz cúbica. Quero trabalhar, na verdade, é essa função aqui. Isso aqui é mais interessante. A raiz cúbica está definida para todo x. Nós já vimos isso aqui. Bom, então, é claro que se eu quero aplicar aquela regra, eu vou ter que aplicar primeiro aquela regra e calcular só para os valores positivos. Mas daí a gente lembra que a função é ímpar. Ou a gente calcula
trocando o sinal, aplicando o log, ou a gente usa a propriedade que a função é ímpar. Ou seja, vamos pensar um pouquinho, a função é ímpar. Pode usar a seguinte simetria da função. Bom, como que é essa função? Eu vou lembrar que o x ao cubo é assim. Ele fica horizontal aqui, depois faz assim. Nós já fizemos esse gráfico. Então, a derivada do x ao cubo aqui é zero. Como que é, então, a raiz cúbica é assim. Ela entra vertical aqui. Só faz assim. Então, o x ao cubo é horizontal. A inversa vai ficar vertical. Isso aí vai ter que aparecer na derivada. Então, eu vou começar assim. Eu aplico a regra aqui para x maior do que zero. Eu aplico o log. Faço a mesma conta que eu fiz ali. Que é a conta que está lá. E fica 1/3 de log n de x. Então, aqui vai aparecer f de x, f' de x sobre f. Isso aqui é sempre assim. A derivada desse aqui é sempre f' de f. Assim. F' sobre f. É a derivada do log de uma função f dá isso. É a regra da cadeia. E do lado de cá vai dar 1/3, 1 sobre x. Portanto, f', como a gente já tinha feito, vai dar 1/3 de x elevado a quanto? 1/3 menos 1, que é menos 2/3. Que é, se você escrever explicitamente, é assim. 1/3 raiz cúbica de x ao quadrado. É isso. O que acontece? Esse aqui vale para x positivo. O que está acontecendo aqui? Então, se a gente reparar, acontece uma coisa parecida com essa expressão aqui. Se olhar aqui. Aqui tende para infinito, que está embaixo, o x. Depois, ele tende para zero, à medida, né, a inclinação aqui vai tender, então ela vai fazendo assim. Então, novamente, no zero, e eu já sabia disso, a função não vai ter derivada, porque ali vai tender para infinito. Bom, mas só calculei desse lado. E desse lado? Ora, a função é ímpar. Então, o que acontece aqui com o sinal trocado. Só que também o x é negativo. Então, na verdade, a inclinação aqui é igual à inclinação aqui. E essa é uma propriedade geral. Depois nós vamos mostrar que se eu tenho a derivada de uma função ímpar, a derivada é par. Que é o que acontece aqui. Essa função é par. Presta atenção. Agora esqueça que isso foi calculado só para x positivo. Se eu colocar aqui x negativo, x ao quadrado fica positivo, dá o mesmo número. Tanto faz se for x igual a 1 ou x igual a menos 1. X igual a 10, x igual a menos 10. Se a gente refizer essa conta trocando o sinal, agora eu vou pegar x negativo. O que eu faço? Eu troco o sinal aqui, eu ponho menos aqui, para esse número ficar positivo. Eu tenho que tomar cuidado, né, do outro lado também. Então, vou trocar o sinal do outro lado também. Trocar aqui, trocar aqui. Então o sinal fica negativo. Você faz a conta, no fim o sinal se cancela e dá isso aqui. Dá a mesma expressão. Então, essa expressão vale tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. É a mesma expressão. Exercício para casa. Faça o caso x negativo. Não esqueça que você vai ter que trocar, né? Você vai trocar o sinal da função, então você vai pôr menos aqui, vai pôr menos aqui. Porque o x é negativo para ficar positivo aqui. Aí se deriva e vê quanto é que dá. Vai dar a mesma expressão. Que vai ter o sinal negativo aqui, vai ter o sinal negativo aqui, vai cancelar o sinal. Então, quer dizer, aqui tem um sinal negativo e aqui tem um sinal negativo, vai dar a mesma expressão. Então, essa expressão vale para o lado de cá e vale também para o lado de cá. Mas tem que fazer formalmente separado. Mas a gente pode usar função ímpar, a derivada é par. Função par, a derivada é ímpar. Por simetria. Tá? Então eu vou... Isso aqui encerra um pouco... Então essa regra, precisa tomar um certo cuidado, chamada regra do tombo em geral. Onde que está? Aqui.
que ela está sempre definida para f para x maior que igual a zero e para a derivada para x estritamente positivo. Mas dependendo de qual for o expoente, você pode ter uma situação desse tipo, que você pode calcular aqui também. Mas usa separadamente a regra. Aqui e aqui. Ou o método. Mas se o R é um número π, baixa o π, π menos 1, x é estritamente positivo na derivada. Por causa do π, você pode pôr o zero também. Vai dar zero.